Olá, Tati. Eu sou Ana Maria e eu sou nativa desde 97. E eu gosto demais de toda a programação. Também gosto muito de ouvir as histórias aqui no Aconteceu Comigo. E hoje eu tomei coragem para contar a minha. A minha história teve início nos anos 70. Eu era uma adolescente tímida. Fui criada pelos meus padrinhos. Eles eram muito rígidos e eu me tornei uma pessoa medrosa, retraída, insegura. A gente morava num sítio e, por falta de condições financeiras, fiz apenas um antigo primário. Na época, eu estava com 16 anos e, para ganhar alguns trocados, eu resolvi alfabetizar as crianças daquela região. Alguns tinham feito até a 4ª série, mas, para recordar o que aprenderam, estudavam comigo. E eu me dedicava muito, com muito amor, e me apeguei demais a todas as crianças. Aliás, me sinto feliz, porque hoje muitos deles ainda me tratam como professora. O tempo foi passando e tinha uma das crianças na turma que era muito especial. O nome dele era Daniel. E no dia que ele faltava, tudo parecia ficar sem graça. Ele tinha 12 anos e era um menino um pouco atrevido. Sabe aquela pessoa que sempre quer estar por perto e que de alguma maneira tenta chamar a atenção? Pois bem, era ele. O Daniel era diferente. E eu pensava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Será que é normal pensar tanto em alguém dessa idade? Tudo bem que eu era nova também, tinha só 16 anos, mas ele tinha 12. E foi então que um certo dia, ele me procurou dizendo que havia sonhado que tinha me beijado. Eu fiquei muito sem graça, mas tentei disfarçar. O tempo foi passando e eu confesso que eu sentia ciúmes de todas as meninas que se aproximavam dele. Aos domingos, ele ia na minha casa. Todos gostavam dele. Mas ninguém imaginava que entre nós estava começando a existir algo que jamais poderíamos revelar. Só que por conta da minha timidez e da minha insegurança, além de me achar feia, eu pensava que o Daniel jamais ficaria comigo. Ele já tinha feito 13 anos e eu estava com 17. Em um certo dia, eu fui num almoço na casa de alguns amigos e convidei ele para ir com a gente. Foi então que de volta para casa nos distanciamos dos meus padrinhos. E assim aconteceu o nosso primeiro beijo. É claro que ficamos um pouco envergonhados, mas eu gostei e a partir dali nasceu em mim uma paixão difícil de controlar. Eu até já tinha namorado antes, mas o que eu sentia pelo Daniel era diferente. E dali em diante nós sempre dávamos um jeitinho de ficarmos juntos e vivíamos aqueles momentos com muita intensidade. Só que, naquele tempo, as pessoas eram muito preconceituosas, principalmente em relação a mulheres mais velhas namorarem meninos mais novos. Então, imaginem se descobrissem do nosso segredo. Certamente eu seria julgada por todos. E sabendo que ficar com o Daniel seria um sonho impossível, até cheguei a ficar noiva. De outra pessoa, mas acabei terminando. Eu não ia casar com uma pessoa pensando em outra. Mas enfim, eu gostava de reunir os vizinhos, fazer a novena do Natal, na Semana Santa e via sacra em família. E quando era na minha casa, nós nos sentávamos em volta de uma grande mesa. E vejam só, o Daniel, atrevido como eu já disse, tocava meus pés por debaixo da mesa. Eu me desconcertava todo, desconcentrava das orações, até acho que todos percebiam, porque eu ficava trêmula, com o rosto corado e até me perdi um pouco no que eu estava fazendo. Ficamos assim por um bom tempo. Trocávamos bilhetinhos, mas nunca falamos um ao outro do amor que sentíamos. Na verdade, eu achava que o sentimento era só meu. Afinal, ele era diferente de todos. Os anos passaram, quando de repente, para minha tristeza, o Daniel resolveu ir morar numa cidade distante, em busca de uma vida melhor. Ele estava com 15 anos e eu com 20. Eu fiquei muito triste. E quando chegou o dia em que ele ia viajar, eu estava sozinha em casa. Em uma manhã de março, 1979 era o ano. Aí, de repente, ele chegou para se despedir. E eu nem imaginava que ele viria. Nossa, foi maravilhoso. Nos beijamos e o sabor daqueles beijos,
o perfume dele, o corpo dele quente no meu. Eu nunca vou me esquecer. Tivemos a nossa despedida e ele se foi. Eu acredito que o que senti foi amor, mas não lutei por ele. Depois de alguns meses, eu descobri o endereço do Daniel e me atrevi a escrever uma carta e logo ele respondeu. Oi, Ana. Que bom que você me encontrou. Saiba que eu também nunca te esqueci. E gostaria muito de poder voltar para reviver tudo outra vez ao seu lado. Assim nos correspondemos por um bom tempo, mas eu continuava com a minha insegurança, que me dizia sempre que eu gostava dele, mas havia muitas barreiras entre nós, principalmente a da idade. Enfim, fui seguindo a minha vida e tinha muita vontade de estudar. Então, nos anos 80, eu consegui concluir o ensino médio. Já estava morando na cidade, tinha muitas amizades, trabalhava e não pensava em sair de lá. Até aí não tinha tido sorte no amor. Quando eu gostava de alguém, a minha família era sempre contra. Eu tinha muito medo deles e isso interferia nos meus relacionamentos. Passado algum tempo, o Daniel já não me escrevia mais. Aí fiquei sabendo que ele estava noivo e de casamento marcado. Imaginem a minha tristeza. Tudo bem que eu também já não tinha mais esperanças, mas foi um choque para mim. Em 1990, eu resolvi sair da cidade onde eu morava e fui para outro estado. Encontrei muitas dificuldades, mas conheci pessoas boas que me ajudaram. Comecei a trabalhar e depois de uns 3 anos eu conheci alguém, me apaixonei, ficamos juntos uns 4 anos e quando eu engravidei, ele tinha conhecido outra pessoa e aí foi embora. Foi uma gravidez de sofrimento pela solidão e carência. Mas por outro lado, a alegria de carregar comigo aquele serzinho indefeso que precisava tanto de mim. Isso me dava forças para seguir. Anos depois, um dia, uma amiga e prima do Daniel foi até a cidade que ele morava visitar alguns parentes. E quando ela voltou, ela me ligou. Amiga, você não vai acreditar. Eu encontrei com o Daniel e eu conversei muito com ele. Ai, meu Deus, jura? E aí, como é que ele tá? Ah, ele tá bem. E ele disse que nunca te esqueceu. Você tá falando sério? Pois é, e não é só isso não, tem mais. Mesmo estando casado, ele disse que ele te amou de verdade. Eu fiquei tão feliz porque até ali eu nunca tinha tido certeza dos sentimentos do Daniel por mim. Por mais que não pudéssemos ter mais nada, só em saber que ele também havia me amado já me fazia muito bem. Tempos depois, ele voltou para nossa cidade e procurou saber de mim. Conseguiu meu telefone e me ligou. Sabem quantos anos sem ouvir a voz dele eu passei? 22 anos. Pois é. Eu tremia do outro lado do telefone e não sabia nem o que falar. Conversamos bastante. Ele me contou da vida dele, perguntou da minha e a conversa foi longe. Daniel, você acredita que eu tenho guardadas até hoje todas as cartas e as fotos que você me mandou? Nossa, Ana, mas tanto tempo assim? Pois é, eu guardei. Quando o Daniel estava indo embora, cheguei a ir encontrá-lo na rodoviária e foi uma grande surpresa para mim. Nós matamos a saudade que sentimos um pelo outro, recordamos tantas coisas, mas eu pensei que ele apenas me cumprimentaria com um beijo no rosto. Mas não. Ele foi logo me dando um beijo na boca e eu não tive nem como não retribuir. E foram vários beijos num curto espaço de tempo. Afinal, ele estava com pressa e eu fui embora. O Daniel me passou o telefone da empresa onde ele trabalhava e através desse número nós falamos por pelo menos uns 3 anos. Até que um dia, em uma das ligações... Oi, Ana. Eu tava pensando aqui, eu acho que é melhor a gente parar de se falar. Mas assim, de repente,
Como assim? Por quê? Porque essas conversas que a gente tem geram uma expectativa na gente e eu não posso te prometer nada. Eu compreendi, mas nunca esqueci o Daniel. Mesmo sabendo que aquelas ligações não nos levariam a lugar nenhum, eu me sentia feliz. Sempre que batia saudade, eu ligava para ele, até que ele saiu do emprego e eu perdi o contato. Há 3 anos, vivi um momento de muito sofrimento com o meu filho. Ele teve câncer, mas pela misericórdia de Deus, depois de 2 anos, vencemos a batalha. E devido a esse grande sofrimento, eu prometi a Deus que em agradecimento eu não me envolveria nunca mais com ninguém que não fosse livre. Mas confesso que eu acreditava que um dia eu ainda iria rever o meu amor da adolescência e poderia não cumprir essa promessa. Eu procurava o Daniel nas redes sociais e nada. Até que em novembro de 2019, eu consegui o telefone dele e mandei um oi. Mas ele não me respondeu. Insistentemente mandei outra mensagem perguntando se ele sabia quem eu era e finalmente ele respondeu dizendo que não tinha como me esquecer. Voltamos a manter contato, mas ele, por ser um homem íntegro, achava que estava agindo de maneira errada, afinal, ele tinha uma família. Chegamos até a nos encontrar, mas não aconteceu nada além de uma boa conversa. Claro que poderia ter sido diferente, mas eu achei que não era o momento. E também pelo que eu havia prometido a Deus. Mas no fundo, eu sabia que não iria resistir por muito tempo. Continuamos nos falando e assim cheguei a encontrá-lo mais umas 2 vezes, até que de repente veio o silêncio. Mas nenhuma mensagem, nada. Os dias passaram, eu fiquei muito triste, sem entender o que estava acontecendo. Pensei que ele havia desistido de me ligar, ou sei lá, que pudesse estar doente. Quando eu voltei na quarta-feira ao trabalho, pois era a emenda de carnaval, a minha amiga que tinha conseguido o contato dele havia me mandado um áudio. Amiga, eu tenho uma notícia não muito boa para te dar. Por favor, seja forte. O Daniel teve um infarto e ele tá muito mal na UTI. Meu Deus, eu não podia acreditar. A partir daquele dia, ela entrava em contato com uma pessoa que passava para ela o estado de saúde dele e ela passava para mim. E eu fiquei na expectativa todos os dias, várias vezes. Eu olhava aquele WhatsApp dele e via que a data continuava a mesma, que ele não estava vendo nenhuma mensagem. Mas numa segunda-feira, dia 2 de março, à noite, alguém estava online. Imediatamente eu falei com a minha amiga e confirmei se era ele que tinha tido alta naquele dia. E sim, era. Eu fiquei muito feliz, mas eu imaginei que devido ao problema de saúde, ele poderia não lembrar mais dos últimos acontecimentos. E também em casa ele não poderia me ligar. Só que alguns dias eu mandei uma mensagem. Ele respondeu dizendo que estava se recuperando, mas que não podia falar, pois estava em casa. Na hora me deu um aperto no peito, pois agora eu não teria mais como falar com ele. Para ser sincera, eu entrei em desespero, pensando que agora talvez o destino tivesse nos separado para sempre. Em abril, na Sexta-feira Santa, já no final da tarde, eu estava vendo as mensagens e, de repente, vi que ele tinha me mandado um oi. Imediatamente eu respondi e perguntei se ele estava bem, e ele falou que estava internado, mas que devido ao fato de ter sido entubado, ele estava com um problema na traqueia e precisava passar por uns exames, e talvez até uma cirurgia, mas que não era nada grave. Ele ficaria até a próxima quinta-feira. Então, durante aqueles dias, nos falamos, mas não muito, já que ele estava internado. Com o passar dos dias, eu percebi que a nossa conversa já não era a mesma. E eu resolvi perguntar o que estava acontecendo. Daniel, eu estou com uma leve impressão de que você não gosta mais que eu ligue. Tá te incomodando isso. E até que você não gosta mais de mim, é isso mesmo? Não é isso, Ana. Só que as nossas vidas
foram tomando outros rumos. E nós não podemos nos omitir dos nossos compromissos, continuar fazendo o que a gente quer. Bom seria se isso pudesse acontecer. Nós temos que ser tementes a Deus, meu anjo. Isso não quer dizer que eu não gosto de você. Pelo contrário, é claro que eu gosto, e muito. Só que ao mesmo tempo eu tenho que me colocar no meu lugar, para que eu não cometa mais coisas erradas. E é isso que eu tenho para te dizer. Essas foram as palavras dele. Sofri com as verdades que ele disse. Mas pensando bem, o que ele tinha para me oferecer, nada. No meu desespero, até procurei uma música que tinha tudo a ver com ele naquele momento e mandei. As suas fotos, o seu rosto, são detalhes que na vida não se apaga assim. Forte demais pra esquecer. Traz de volta essa metade que levou de mim. Aquela foi a nossa despedida. Em seguida, ele me ligou dizendo que já estava de alta e foi embora. Eu estava trabalhando, mas por alguns minutos eu esqueci que poderia chegar alguém e falava com ele chorando, falando de todo o meu amor. Mas dessa vez o destino havia nos separado de vez. Moramos um pouco distantes e, segundo ele, a família não quer que ele continue mais trabalhando. Então não teremos mais como nos ver. Confesso que me sinto culpada por ter sido tão mal sucedida no amor. Sempre fui medrosa, covarde e acomodada. E assim termina a minha história. Aos 63 anos de idade, sem um final feliz, pois eu continuo só. E o meu único motivo para viver é o meu filho. Aconteceu comigo.